Quando se trata da língua portuguesa, dois gigantes aparecem, mas com alguma divergência. Qual é a diferença que existe entre o português de Portugal e o português do Brasil? Pessoal, seja bem-vindo, eu sou Augusto Chicamice, este é o meu canal. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e também compartilhe com seus amigos, porque isso iria me ajudar bastante. Pessoal, venho com um novo visual aqui, acabei cortando o cabelo mesmo. Bora pro vídeo. A maior diferença que existe entre a língua portuguesa do Brasil e de Portugal está na fonética, ou seja, na forma que são pronunciadas as palavras. Apesar disso, também existem diferença na grafia ou nas palavras importantes, como também na utilização dos consoantes mudam. Por exemplo, em Portugal escreve-se actual ao invés do atual. E até mesmo na utilização gramatical, o português de Portugal não utiliza o gerúndio, porém ele existe na sua gramática. O início da língua portuguesa no Brasil teve o seu início no ano de 1758, porém nessa época o contato com os índios e os escravos africanos alteraram a língua que foi falada por milhões de anos daquele lado. Os africanos chegavam às terras do Brasil como escravos e não frequentavam a escola, e isso eles não aprendiam o português que era falado pelas pessoas que estavam nas condições mais favoráveis. Depois desse período, a partir do século XIX, começaram a chegar escravos a partir para o Brasil, e imigrantes que saíam da Europa, e outros ainda eram asiáticos, provendo também novas mudanças na forma de falar dos brasileiros. E outras colônias também portuguesas, como por exemplo Angola, Moçambique, onde as misturas dos povos foram menos intensas e independências aconteceu muitos anos depois. As comidas típicas de Portugal são um dos grandes atrativos do país. De fato, existem vários pratos servidos lá em Portugal, também no Brasil. Algumas coisas, é claro, guardam uma certa diferença, mas geralmente dizem respeito aos nomes dos pratos e a sua forma de preparo. Mas nada, com um pouco de tempo, qualquer pessoa não venha a se acostumar com a culinária lusitana. Eu particularmente gosto mais da culinária portuguesa, porque noto que algumas diferenças também estão ligadas às questões geográficas, né? Os portugueses, por terem uma costa gigantesca, consomem bastantes frutos do mar. Muito embora também façam parte da gastronomia portuguesa, o porco, o pato e também o coelho, e também aqui em Moçambique são muito consumidos. E além de outros aquários que vamos falar mais em frente deste vídeo, sem contar que Portugal consome muito bacalhau, né? Tem muitas variedades a forma de preparo e os pratos que são muito diferentes também no Brasil, porque o Brasil só usam mais o bacalhau em épocas de Semana Santa. O Portugal também é famoso em chorizo, que é um tipo de calabresa para nós que estamos aqui em Moçambique, e também para os que estão em Portugal. Deste modo, a língua portuguesa falada no Brasil foi distanciada da língua portuguesa falada em Portugal, pois enquanto aqui a língua portuguesa recebia a influência dos índios ou os nativos e dos imigrantes africanos, em Portugal a língua recebia influência no francês, principalmente devido à cultura ou à educação, e também naquela época era mais usada mesmo para os escravos. O canal dos irmãos, curtam também o canal dos irmãos Silva, porque eles são do Brasil e eles falam de muita coisa. Vocês irão gostar bastante deste canal. E também curtam o canal do Davi, que ele faz músicas cover da sua própria autoria, e eles são bons parceiros também. E pessoal, não se esqueçam também de entrar no site pedroroseno.com.br. Lá vocês vão encontrar uma lista de youtubers do mundo todo falantes da língua portuguesa, é claro.
Quando a família real foi para o Brasil entre 1808 e 1921, as duas línguas novamente se aproximaram, pois devido à grande quantidade dos portugueses nas grandes cidades, a língua foi sofrendo novamente influência dos mesmos e se parecendo com a língua mãe, que é o português de Portugal. O português brasileiro sofreu ainda influências dos espanhóis, dos holandeses e os demais países europeus que invadiram o Brasil depois da sua independência, isto é, em 1822. Também isso é claro que isso explica porque que algumas das diferenças do vocabulário ou sotaque que existe entre o português do Brasil e o português do Portugal. Com a influência romantismo ou movimento antitístico literário que aconteceu no início do século... o nome bem, não conheço bem esse século, que vai passar aqui na descrição. A literatura produzida no Brasil se intensificou e a língua também portuguesa acabou sofrendo algumas alterações comparando com o português do Brasil e se incorporando e ganhando uma nova forma de expressão. Diferenciando-se ainda mais da língua portuguesa falada em Portugal, foi despertado o país, o individualismo e o nacionalismo através da literatura. Além da realidade política que se impulsionava, o país também se distanciou muito mais da língua portuguesa original, que é o português de Portugal. Então, pessoal, quer dizer que o português brasileiro e o português de Portugal têm certas diferenças no seu sotaque, ou por outra, podemos falar na fonética, na forma de expressão das palavras. E enquanto que o português original é o português de Portugal. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e nos vemos no próximo vídeo.